Pessoal, ano de eleição chegou e eu quero falar aqui sobre um trechinho riquíssimo que se encontra na Bíblia e que a direita faz de tudo para usar esse trecho para marginalizar a esquerda. A direita fascista brasileira fez de tudo e ainda faz de tudo, principalmente dentro das igrejas, para marginalizar a esquerda através desse texto. Mas todos que têm conhecimento mesmo, um bom conhecimento sobre o legado de Cristo, sabem que ele está acima de todas as ideologias políticas. E então eu quero trazer para vocês detalhes riquíssimos desse texto. Aqui fala de uma multidão que estava à direita de Jesus e uma multidão que estava à esquerda. E eles tentam marginalizar a esquerda exatamente porque fala de uma multidão que foi rejeitada por Cristo e que estava à esquerda. Agora vamos ver aqui, pessoal, como é que se comportou perante Cristo, o que trouxe a aprovação da multidão que estava à direita de Cristo e o que trouxe a condenação e a rejeição da multidão que estava à esquerda de Cristo. Que vocês vão entender que, na verdade, quem está à esquerda de Jesus nesse momento é a direita fascista brasileira. Porque aqui Jesus não está falando de política, está falando de espiritualidade. Vamos lá então para os detalhes. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como que a multidão que estava à direita de Cristo tem um comportamento muito semelhante à esquerda política que nós temos hoje no Brasil e muitas esquerdas que nós tivemos no mundo. Porque a pessoa não é boa, não é um bom político, um bom ser humano porque está na esquerda ou na direita. Ela é um bom ser humano porque ela é um bom ser humano e mais pra frente nós vamos falar disso. Olha o que o texto diz. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, possui a herança do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te damos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e formos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a estes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. O que a direita fala sobre estender as mãos para os pobres, benefícios para os pobres, facilitar a faculdade e a universidade para os pobres, direitos trabalhistas para os pobres, facilitar para que os pobres venham comprar uma casa própria, sair do aluguel, deixar de sofrer, facilitar para que os pobres venham comprar alimentos, estender as mãos para os pobres, tirar os pobres da miséria, colocar os pobres em uma condição que eles possam crescer financeiramente. O que a direita fala? Principalmente a direita fascista, a direita da bancada evangélica bolsonarista. Ela fala que são vagabundos, que essas ações elas estão vindo, elas estão, na verdade, criando uma geração de vagabundos, de parasitas que não produzem nada financeiramente, não produzem riqueza para o Estado, não produzem riqueza para a sociedade. É isso que elas falam, que Bolsa Família, que Vale Gás, Universidade para Todos, são ações esquerdopatas que destroem a sociedade, que os pobres têm que trabalhar mesmo 7x7 até a exaustão, que o fim da escala 6x1 vai criar só uma multidão de preguiçosos, que isso é um absurdo, que isso é quebrar o Brasil. Então, nesse ponto, a direita fascista, ela pega e é contra exatamente o que as ovelhas que estavam à direita de Jesus, que foram agraciadas por ele, faziam. Ela é contra o que agradou Jesus naquele dia. É contra o que fez com que aquela multidão fosse aprovada por Jesus naquele dia. Ela é contra abraçar os pobres, que foi o que fez a multidão que estava à direita de Jesus ser aprovada por ele. Agora vamos então para o que diz sobre a multidão que estava à esquerda, que tem total semelhança com a direita fascista brasileira. Vamos agora dar uma olhada nos detalhes aqui. Aqui está então.
o que eles falam sobre quem estava à esquerda, os bodes que estavam à esquerda de Jesus e que foram rejeitados por ele. Que a direita quer marginalizar a esquerda política dizendo que é ela, porque ela se posiciona como esquerda política. Mas Jesus não está falando de esquerda política porque ele está acima de todas as ideologias políticas. Ele está falando de quem estava à sua esquerda e que se comportava dessa forma. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, e estando nu não me vestistes, e estando enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe perguntaram, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro e nu, enfermo na prisão, e não lhe servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes a mim. Aquilo, o que esses pastores evangélicos corruptos pregam na cabeça das pessoas? Qual o discurso que eles usam? O mesmo discurso que Satanás usou para tentar enganar Jesus no deserto. Olha, me adore, prostre-se a mim, me adore que eu te darei ouro, prosperidade, venha atrás de dinheiro, próximo, me adore, deixe dinheiro que você vai ter a prosperidade, poder político, você terá, sua empresa será poderosa, o mundo vai se ajoelhar perante a ti se você se ajoelhar perante a mim. É o discurso de Satanás. O que eles atacam? A política, exatamente a política que quer estender a mão para o pobre, quer levar alimento para os pobres, educação para os pobres, moradia para os pobres, melhorar a vida dos trabalhadores. Tudo isso os evangélicos bolsonaristas da extrema-direita fascista atacam. Ele se comporta exatamente como os bodes que estavam à esquerda de Jesus. Porque Jesus aqui, ele não está falando de política, ele está falando de comportamento. Então, essa direita fascista aqui, que é adorada por essa bancada evangélica demoníaca, diabólica, ela se comporta exatamente da forma como os bodes se comportavam, que estavam à esquerda de Jesus. A direita se comportando como os bodes que estavam à esquerda. Então aqui fica claro, não deixe com que eles te enganem, que Jesus está falando de comportamento e não de ideologia política. Agora nós vamos para um outro texto riquíssimo que fala sobre os evangélicos corruptos. Não são todos evangélicos, os corruptos. Então vamos lá para esse trecho que fala exclusivamente dos evangélicos corruptos. Quem entra no reino dos céus? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bom, quem centraliza o nome de Jesus, Jesus é figura central no cristianismo. No cristianismo, alguns acreditam até que Jesus é Deus. Os muçulmanos não se enquadram a esse texto, porque os muçulmanos não acreditam que Jesus é Deus. Acreditam que Jesus é um profeta que portou e entregou o evangelho para a humanidade, que virá assim no dia do juízo final, no dia do julgamento final, julgará sim e ajudará a vencer o anticristo. E que todos aqueles milagres foram sim feitos, realizados, porque o Espírito de Deus repousava sobre Jesus. Afinal, a vida de Jesus foi soprada por Deus no ventre de Maria. É o que os muçulmanos acreditam. Os judeus não acreditam em Jesus. A maioria deles não acredita no Evangelho, não acredita em Jesus nem como profeta, nem como filho de Deus. Muitos judeus nem sequer acreditam que Jesus existiu. Então esse texto ele bate de frente, direto no peito desses evangélicos corruptos, evangélicos que estão centralizando a imagem de Cristo para arrancar dinheiro, ficarem ricos com dinheiro que deveria matar a fome das crianças, matar a fome dos famintos, dos aflitos, comprar medicamento para aqueles que estão enfermos, ajudar a abrir hospitais para socorrer as pessoas que estão morrendo, mas que não usam o dinheiro para ficar rico, para espalhar mentira,
para alimentar o ódio através do nome de Jesus e através do Evangelho. Então não confundam, pessoal. O texto está aí. Vocês precisam examinar o texto, porque eles aproveitam da inocência das pessoas para fazer política, entende?